el pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana na Nzambe. Eu vou falar sobre o amor que está acima da lei. Amém? Portanto, o amor de Deus é a maior força que existe no mundo e no universo. O amor de Deus é a maior força que nós podemos contar na sociedade em que vivemos. O amor de Deus está acima da lei. Por que que o amor de Deus está acima da lei? Lembra-se que Deus trouxe a lei para nos punir. Deus trouxe a lei quando o ser humano começou a se misturar com outros seres e começou a perder o seu caráter, porque Deus lhe tinha feito na sua imagem e semelhança. Mas quando entrou o pecado no homem, o homem começou a perder as características originais que Deus tinha feito o homem. Então havia aquele pecado que Deus abomina, no qual o homem se deita com outro homem, a mulher se deita com outra mulher. Havia adultério, havia assassinatos. O homem desobedecia cada vez mais e mais a Deus, sem temor, sem receio. Então, Deus trouxe a lei dele para nos punir. Esse é o espírito da lei. Portanto, depois de Deus nos punir, sabe que Deus, por causa do pecado, Deus retirou o Espírito Santo. O homem era guiado, ou melhor, os filhos de Deus eram guiados através da palavra, através da lei. Portanto, era uma sociedade rígida, era uma sociedade dura, no qual a lei era interpretada de uma forma literal, de uma forma rígida. Portanto, nós víamos que quando a mulher cometia adultério, quando a mulher cometesse adultério, era apedrejada até a morte. Quando alguém roubasse algo, cortavam-lhe a mão. Por quê? Porque eles viviam através da lei. Jesus veio para cumprir com a vontade de Deus. A vontade de Deus era redimir a raça humana. Deus não enviou Jesus para salvar alguns. Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré para redimir toda a raça humana. Só há uma raça. Não há várias raças humanas, como às vezes nós interpretamos que o branco
é uma raça, os negros é outra raça, os indianos é outra raça. Não, só existe uma raça humana. Portanto, Jesus veio para nos redimir da maldição da lei. Vamos ver em Romanos 12, 9, diz assim: o amor é sincero, odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Portanto, quando um líder ama seu povo, ele deve amar a ponto de dar a sua vida para o seu povo. Esse é o nível de amor que qualquer líder de uma nação deve ter para o seu povo. Este é o nível de vida que qualquer pastor deve ter para a sua congregação, para os membros da sua congregação. Este é o amor que Deus requer aos maridos, às suas esposas. Portanto, quando um líder ama seu povo em espírito e em verdade, o seu povo recebe esse amor, em primeiro, no espírito, em segundo, na sua parte física, no seu intelecto. O povo começa a amar esse líder em espírito e em verdade, porque o líder lhes amou primeiro. Por isso, quando uma nação vai mal, não se deve culpar o povo. Quando uma família vai mal, não se deve culpar os filhos. É falta de sabedoria fazer isso. Deus deu a sua palavra para que nós tenhamos sabedoria. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Um povo, quando é oprimido, o povo só é oprimido por falta de conhecimento. Porque não é possível que meia dúzia de pessoas conseguem ficar com a maior parte do dinheiro de uma nação. E 50 milhões de pessoas são oprimidos por meia dúzia de pessoas. É por falta de conhecimento. A palavra de Deus vem acompanhada com seu Espírito. Jesus trouxe o Espírito Santo. No Velho Testamento, os nossos antepassados perderam o Espírito Santo por causa do pecado. Por muitos anos, milhares de anos. Deus lhes puniu. Deus retirou o Espírito Santo. Nós sabemos que no futuro haverá uma fase que Deus irá retirar o Espírito Santo por causa do pecado. Conforme a nossa sociedade está indo, conforme o pecado está proliferando-se por todas as nações, vai chegar uma fase que Deus vai retirar o Espírito Santo de nós. E nesta fase vai haver calamidade, vai haver pranto, choros, ranger de dentes. O ser humano vai sofrer, principalmente aqueles que servem a Deus, aqueles que acreditam na palavra, aqueles que andam retamente, aqueles que não vão se deixar enganar, aqueles que não vão dobrar o joelho a doutrinas falsas. Vamos sofrer sem o Espírito Santo. Portanto, os nossos antepassados, eles eram tão rígidos que eles consideravam o sábado um dia sagrado, que não se podia fazer nada, que tinham todos que adorar a Deus.
que fizesse algo benéfico, algo para ajudar o outro, ou para ajudar o seu próximo, era considerado pecador, era considerado uma pessoa desobediente à palavra de Deus, e com certas enfermidades. E os fariseus, os líderes religiosos, quando viram aquilo, começaram a atacar Jesus. O povo começou a entrar em alvoroço. Então, eles queriam apedrejar Jesus para lhe matar, porque era o castigo que faziam a uma pessoa que violasse o sábado. Mas Jesus lhes fez entender que como é que eles estavam a pôr o sábado acima da vida de um ser humano. É sobre a interpretação da lei. A lei não se pode ser interpretada de uma forma rígida. Toda lei tem um objetivo pela qual nós fizemos a lei. Deus não fez o sábado com o objetivo no qual eles estavam a julgar que fosse. Que o ser humano interpreta mal e o ser humano quer julgar a todo mundo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Amém? El pastor y fundador Tony Aguiar del Ministerio Internacional Casa de la Gracia de todas las Naciones. Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. No creas. Ya sé que no.